Fala, profissional contábil! Diego Porto aqui da Infinity Tecnologia e na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre tabelas virtuais no Power BI. Vou trazer aqui um exemplo bem prático de como é importante saber criar tabelas virtuais no Power BI utilizando as funções DAX, beleza? Então vamos lá, pessoal. Trazendo um exemplo prático aqui, eu tenho duas tabelas de movimentação fiscal. Eu tenho aqui a minha tabela itens entrada e eu tenho aqui a minha tabela itens saída. Se vocês repararem, nas duas tabelas eu tenho essa coluna aqui, que é o CST do CMS. Então, ó, se eu vier aqui na tabela itens entrada, eu tenho essa coluna, CST e CMS. E na tabela itens saída, eu também tenho essa coluna, onde eu tenho o CST e CMS. O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero criar um relacionamento entre essas duas tabelas utilizando essa coluna CST. Vamos tentar fazer isso. Ó. Vou vir aqui ó, no botãozinho de modelo. E aqui eu tenho ó, itens entrada e itens saída. Vou tentar criar esse relacionamento aqui. Ó. Então, vou puxar aqui ó, a coluna CST da itens entrada até CST de itens saída. E aí, pessoal, olha só o que acontece. Ó. Ele está tentando criar um relacionamento aqui, só que ele está criando um relacionamento de muitos para muitos. Está criando um relacionamento aqui de muitos para muitos. Por que ele está criando um relacionamento de muitos para muitos? Porque se trata, na verdade, de duas tabelas fatos. Ou seja, duas tabelas de movimentação, onde eu tenho um histórico de movimentação. Ou seja, aquele CST ele vai se repetir várias vezes ao longo do tempo, a partir do momento que eu for vendendo produtos que tenham aquele CST. Então, esse tipo de relacionamento não seria o ideal, porque ele me daria uma série de problemas, poderia me dar uma série de problemas. O relacionamento ideal é o relacionamento de um para muitos, onde eu tenho uma tabela com registros únicos de determinada informação, com outra tabela que aí sim eu poderia ter itens repetidos. E eu não tenho uma tabela aqui chamada, por exemplo, CST, onde eu consiga fazer justamente esse intermédio aqui. Porque aí, eu tendo uma tabela CST, como é que ficaria aqui? Essa tabela CST ficaria aqui, mais ou menos, no meio. Tá? Essa tabelinha aqui, com vários registros né, únicos de cada CST. E aqui eu ia juntar, né? Eu ia vir aqui e ia relacionar a coluna CST com a coluna CST da minha tabela, da minha tabelinha CST. E aqui a mesma coisa, eu ia pegar aqui e ia relacionar com aqui. Com isso, eu ia ter um relacionamento indireto entre essas duas tabelas aqui. Só que eu não tenho essa tabela para fazer esse intermédio, fazer essa ligação entre as duas tabelas. O que eu vou fazer nessa aula? Eu vou te ensinar a criar uma tabela virtual de CST, justamente para a gente fazer esse relacionamento aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu poderia fazer isso de outra forma. Eu poderia, por exemplo, criar no Excel uma tabela de CST e importar aqui para o Power BI. Só que eu vou mostrar para vocês como fazer isso criando uma tabela virtual aqui dentro do Power BI, utilizando as funções DAX. Então, vamos lá, galera. Aqui eu vou vir, de novo aqui em relatório, vou vir na guia modelagem e vou criar uma nova tabela aqui. Vou criar aqui uma nova tabela. Essa nova tabela eu vou dar o nome de CST. Beleza? Que vai ser igual... Então, vamos lá, vamos entender o que a gente precisa saber. Eu preciso unir as informações de CST que eu tenho em itens de entrada e itens de saída. Ou seja, eu preciso unir essas duas informações. Para isso, nós vamos utilizar a função union para unir justamente essas duas informações dessa tabela. Então, eu vou colocar aqui na função union a tabela que eu quero unir, que seria itens de entrada e itens de saída. Porém, eu não quero unir a tabela toda, eu quero somente a coluna CST. E eu não quero que ele traga todos os CSTs duplicados, triplicados. Eu quero que o Power BI traga para mim os CSTs distintos de cada tabela. Ou seja, uma informação de CST para cada CST que eu tenho no meu histórico. Tá? Então, para isso, eu vou utilizar aqui a função distinct, tá? Que justamente ela me traz os valores distintos. Beleza? E aqui eu vou colocar a coluna que eu quero trazer os itens distintos, que é itens entrada CST, que é essa daqui. Beleza? Fecho aqui a minha função distinct, vou dar uma vírgula e vou colocar aqui a outra tabela que eu quero unir, que é, de novo aqui eu vou colocar distinct, né? Para trazer só os itens distintos.
E vou colocar aqui itens saída, itens underline saída, a coluna TST também. Beleza? Faço isso, fecho a função distinct e fecho a função union, tá? E eu vou dar um enter. E aí eu vou voltar aqui, ó, nas tabelas e a gente vai ver que justamente aqui, ó, ele criou para a gente a coluna CST com os itens de cada tabela. Então eu tenho aqui, ó, 101, 500, 000, 010, 100, 400, 201. Só que repare o seguinte, ó, ele está trazendo aqui, ó, duas vezes o 010, ó. Trouxe o 010 aqui e trouxe o 010 aqui. Por quê? Porque eu tenho esse CST tanto na tabela de entrada quanto na tabela de saída. E como eu pedi os distintos de cada tabela, ele trouxe o 010 para as duas tabelas, tanto na entrada quanto na saída. O ideal é que ele me trouxesse somente um 010. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adaptar um pouquinho essa nossa fórmula aqui, né? Então, ó, antes do union, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar de novo distinct. Vou colocar aqui, ó, distinct. Vou dar um tab. E fecho o distinct aqui, ó, no finalzinho. Com isso, ele vai trazer os valores distintos dessa união das duas tabelas. Ou seja, ele vai pegar o distinto de uma tabela, vai pegar o distinto de outra, e depois ele vai ver os distintos, ele vai ver o que tem nas duas tabelas e vai tirar, tá? Então, ó, fazendo isso, ó, dando Enter, aí ele faz aqui, ó, ele vai colocar somente um 010 assim. Beleza? Colocou somente um 010. E agora, o que eu posso fazer aqui? Posso vir aqui no meu relacionamento. Tenho aqui, ó, no cantinho, ó, CST. Vou jogar ele para cá, para o meio. Achar aqui onde está as outras, aqui, ó, itens entradas e itens saída. Então aqui eu tenho essa tabela, ó, agora. E agora eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês. Eu vou pegar aqui, ó, CST. Vou conectar aqui na tabela CST. Agora ele criou um relacionamento de 1 para muitos, ó. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui, joguei para cá. E ele cria também um relacionamento de 1 para muitos. Beleza, galera? Então, esse é o conceito aí de tabelas virtuais, para vocês verem aí a importância de saber criar uma tabela virtual em um eventual momento aí. Beleza? Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.